Bom, o que a gente vai fazer hoje é um vídeo time-lapse. É uma técnica utilizada para fazer, como o nome diz, né? Um vídeo de um lapso de tempo que é feito por fotos. Ao invés da gente usar uma filmadora para gravar durante horas e depois acelerar esse vídeo, que torna o processo inviável devido a arquivos gigantescos, né? O que que a gente faz? A gente usa uma câmera fotográfica e vai fazendo fotos de tempos em tempos. E depois a gente coloca tudo isso em um editor de vídeo. A gente seta a duração de cada foto por um tempo curto, geralmente um frame ou dois. E quando põe isso para tocar, ele parece um vídeo que foi gravado com uma câmera e está sendo passado em velocidade rápida. Um recurso bastante interessante, é largamente usado na mídia atualmente. E para isso, eu já separei algumas fotos aqui, né? Pode ver que tem uma pasta aqui do lado direito chamado Timelapse Fotos. Essas fotos foram feitas em Atibaia, lá no evento Revelando São Paulo, na edição Atibaia, onde eu fui lá com meu amigo Edu Guerra, né? E eu fiz aqui uma sequência de 120 fotos. Vou abrir uma para gente dar uma olhadinha. Pode ver que ela está super exposta, né? Eu vou até aproveitar isso aqui para mostrar para vocês um recurso de como a gente pode corrigir uma sequência grande de fotos de uma única vez. Para isso eu vou usar o Lightroom. É muito bacana, eu gosto muito desse programa. Então aqui é uma delas. Aqui é outra foto também. Pode ver que eu usei a câmera no tripé, né? É obrigatório que a câmera esteja parada. Se você não dispõe de um tripé, você pode usar uma mureta, um banquinho, alguma coisa assim. O importante é que a câmera fique fixa em um único local. E a gente vai usando a câmera para disparar as fotos de tempos em tempos, conforme a necessidade. Aqui eu não dispunha de um disparador, então eu fui apertando o botão, então uma foto ou outra ela vai ficar um pouquinho tremida, mas não tem problema, só para a gente ver como que é o funcionamento, como que é a ideia. Que mais? Bom, como eu disse, são 120 fotos que tem nessa pasta, né? Por que 120? Porque cada um segundo de vídeo a gente tem 30 fotos, 30 quadros. Pode ver aqui conta 121 porque o Mac, quando a gente salva uma pasta, alguma coisa no Macintosh, ele sempre salva um arquivo invisível, um arquivo para deleção. Mas na verdade são 120 fotos que tem aqui. Então, como eu disse, cada um segundo de vídeo é como se a gente visse 30 quadros em sequência. Então, para cada um segundo são 30 quadros. Como tem 120 fotos, a gente vai ver um vídeo de 4 segundos. Essas fotos estão na sequência, né? A câmera vai gerando sequência, então vai ser fácil para a gente manipular esses arquivos depois. A primeira providência é abrir o Lightroom. Eu vou usar ele, né? Tá aqui o Lightroom versão 5. Ele está vazio, então ele abre essa janela perguntando se você quer usar um catálogo padrão ou escolher um novo catálogo ou então fechar. Eu vou escolher um catálogo diferente aqui. Eu vou salvar ele aqui no desktop mesmo, só para ficar mais fácil de deletar os arquivos depois. Então eu vou criar no botão criar um novo catálogo. Eu vou dar o nome de timelapse mesmo, né? Eu vou salvar aqui no desktop mesmo. Eu vou clicar no botão criar. Então o Lightroom vai abrir um novo catálogo. Ele já abriu aqui, ó, a pasta chamada timelapse. Ele abre a interface vazia. Primeira providência é clicar no menu File, Arquivo, importar fotos e vídeos. Essas versões mais novas do Lightroom também trabalham com importação de vídeos. Aqui eu tenho a minha estrutura de arquivos, né? Então eu vou clicar na pasta timelapse. Essa aqui não, acho que não é a que está no desktop, mas não tem problema. Vou abrir do desktop aqui, timelapse fotos. Ele já checa por padrão todas as imagens e deixa com um tiquezinho marcado aqui. Aqui eu tenho as 120 fotos, então eu vou clicar no menu no botão importar. Ele vai jogar aqui nessa área de trabalho as 120 fotos na sequência em que foram feitas. Eu não vou entrar em detalhes aqui do Lightroom, tá? Eu vou passar só o que eu vou usar. Basicamente, eu venho aqui nessa guia de revelação, que é o módulo Develop.
eu vou começar a fazer só o que eu preciso. Então a primeira coisa é um ajuste nessa área que está super exposta. Então como que eu faço isso? Com a primeira foto selecionada, eu vou clicar aqui no botão Alto, que são os controles da foto. Eu sempre clico no botão Alto para ver o que ele vai fazer. Geralmente ele superexpõe um pouco a imagem. Eu vou clicar em Alto, ele superexpôs um pouquinho. Como ela está com muita luz, eu vou baixar o Exposure. Aqui a foto já ganhou um detalhamento melhor. Eu venho na sequência Highlights, que são as altas luzes. Vou baixar as altas luzes. Pode perceber que no chão já dá para identificar os pedriscos aqui do chão. Antes ela estava bem estourada, né? Parecia uma luz branca bem forte. Então a gente vem aqui no Highlights e tira esse excesso de luz e a informação volta. Eu acho que está bastante bom, não tem muito mais o que fazer, não vou mexer com contraste nem nada assim. A gente pode dar um pouquinho de vibrance aqui só para dar uma colorizada um pouco mais interessante. Eu acho que está bom. A segunda providência agora é o seguinte: essa foto, a minha câmera, ela gera um arquivo na taxa de aspecto 3:2. Significa que na parte de cima eu tenho 3 partes de largura para 2 partes de altura. Então, essa é a taxa de aspecto dessa fotografia que a minha câmera gera. É uma Canon EOS 20D. Tenho que pensar no quê? O que eu vou querer fazer em termos de vídeo. Eu quero fazer um vídeo na taxa de aspecto 16:9, que é essa telinha wide. É o formato padrão, inclusive, do YouTube. É o formato do meu monitor, inclusive. Então, como tem uma tendência muito forte em fazer fotos, vídeos, melhor dizendo, no formato 16:9, que é o formato wide, vou converter essa fotografia, que é um retângulo um pouco mais estreito, para um retângulo maior, né, de largura maior com relação à altura, que é justamente o 16:9. Para isso, ainda aqui no módulo Develop de revelação, eu vou clicar nesse botão que é o Crop. Então eu vou clicar aqui, ele vai habilitar essa janelinha do Crop. Se esse cadeado estiver aberto, é só clicar nele que ele fecha. Aqui não tem muito o que fazer, ele já tem alguns presets, então eu clico aqui onde está escrito original, que é a taxa 3:2. Clico, eu vou escolher aqui, ó, 16:9. Que ele já vai me dar o padrão aqui, 1920 por 1080 pixels, que é o tamanho, que é a resolução Full HD. Isso aqui eu vou mexer depois. Então eu clico aqui, pode perceber que ele deixou mais escura a área de cima e a área de baixo. Quando eu fiz o enquadramento para esse timelapse, eu já pensei em desprezar justamente a parte de cima e a parte de baixo, porque eu já pensei em fazer nesse formato de 16:9. Então é nesse momento que eu vou acoplar uma taxa de aspecto dentro da outra. Então eu vou perder um pouco de informação na parte de cima e na parte de baixo e privilegiar a área central da foto para que ela de 3:2 passe a ser 16:9 e se adeque justamente no formato de tela que eu quero. É só teclar Enter, né? Aí pode ver que ela já deu um crop na imagem. Ela já está cropada conforme eu queria. Pode perceber, eu vou clicar na foto seguinte, ela está estourada, né? Está super exposta e está no formato 3:2. Claro que eu não vou clicar nas 120 fotos e fazer isso uma por uma. Eu vou aproveitar toda o tratamento que eu dei na primeira foto, eu vou passar para as demais. Vou só baixar um pouquinho aqui a sombra dessa, para dar um contraste um pouquinho mais interessante. Bom, dá para tentar baixar um pouquinho mais o exposure aqui, melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Command A no Mac ou Ctrl A no PC para selecionar todas. Pode ver agora aqui, ó, 120 fotos selecionadas de 120 fotos. E perceba que essa primeira está um pouquinho mais clara, porque ela é a mais selecionada. Então eu tenho uma seleção com uma foto que é a mais selecionada. O Lightroom trabalha dessa forma com alguns propósitos. Um deles é o do sincronismo.
eu vou desselecionar as fotos. Observe que se eu selecionar só uma, aqui do lado direito, na parte de baixo, eu tenho esse botão Previews e depois o botão Reset. Se eu selecionar todas, vou novamente dar um Command A, esse botão mudou para Sync, que é de Synchronize. Então o Lightroom está me dizendo que eu tenho todas as fotos selecionadas, ou alguma seleção de quantas eu quiser, né? E tenho a mais selecionada. Então a partir daí eu posso sincronizar o que está na mais selecionada para as outras. Então eu vou clicar nesse botão, ele vai abrir essa caixa aqui. Aqui eu vou dizer o que eu quero que seja sincronizado. Eu vou marcar esse aqui, esse Basic Tone, que tem a exposição, contraste, highlights, né, que foi o que a gente fez. E também o Crop. Eu vou deixar isso aqui que vem por padrão mesmo. Então quando eu clicar em sincronizar, todas as fotos receberão o mesmo tratamento e o mesmo crop. Pode ver a foto seguinte, já teve a luz diminuída e o formato mudado. Qualquer foto que eu clicar, ela já teve a luz diminuída e o formato mudado. Pronto, não preciso fazer mais nada. Pode ver, todas as fotos já foram tratadas de uma única vez da mesma forma. Essa aqui também, essa aqui é a última, né? Ela também teve a exposição diminuída e o crop foi realizado. Agora só me resta fazer o quê? Exportar essas fotos para abrir no editor de vídeo. Então eu dou uma olhadinha aqui, vejo se estão todas selecionadas, né? Estão todas selecionadas. Então eu venho aqui no menu File, Export. Eu vou exportar essas 120 fotos para uma pasta para depois editá-las lá no editor de vídeo, que eu vou fazer o time-lapse propriamente dito. Por enquanto eu só estou dando um tratamento prévio nelas aqui, qual seja o ajuste de luz, alguma colorização, contraste, essas coisas básicas, né? E o crop, que é fundamental. Bom, nessa janela aqui, pode ver que já está marcando aqui, ó, exportar 120 arquivos. Para exportar isso para onde? Para o meu HD. Em que local exatamente? Ele já está por padrão aqui o desktop, né? Eu vou deixar aqui mesmo. Se eu marcar essa caixa aqui, ele vai... eu posso fazer uma subpasta, eu não quero isso agora. Então eu vou clicar em Choose. Eu vou criar uma nova pasta. Como já está aqui no desktop, né? Vou clicar em New Folder, nova pasta. Vou colocar Timelapse. Exportadas. Vou clicar em criar. Ele criou a pasta Timelapse exportadas. Então eu vou escolher essa pasta que eu acabei de criar. Um pouco mais abaixo aqui, o Lightroom me pergunta qual formato de arquivo que eu quero, né? Pode ser em PSD, TIFF, DNG, original, tanto faz. Eu vou deixar em JPEG mesmo, qualidade 60, não precisa ser uma qualidade alta, que vai ser uma sequência de fotos bem rápida, só que não vai ser impresso mesmo. Aqui que é interessante, ó, o tamanho da imagem. Eu quero redimensionar elas para largura e altura. Eu já tinha deixado selecionado aqui 1280 de largura por 720 pixels de altura, que é o formato HD. Eu não quero em Full HD, eu quero em HD mesmo. Se eu quisesse em Full HD, eu colocaria aqui 1920 por 1080. Seriam exportadas em Full HD, mas eu não quero, vou deixar em 1280 por 720. Como ela já está no formato 16:9, ela vai ficar exatamente como precisa. Resolução 72 dpi, porque vai ser exibido no monitor mesmo. Não há necessidade de mais dpi para isso. É só clicar em exportar. O Lightroom ele vai fazer a exportação. Pode ver aqui no lado, aqui no canto esquerdo superior, ele vai mostrando o que está feito, né? Está terminando. Aqui dá a mensagem Task Completed. Posso fechar o Lightroom. Já fechei. Então agora eu tenho aqui a minha pasta Timelapse Exported, que são os arquivos exportados. Aqui eu tenho as 120 fotos aqui, ó, no tamanho HD, que é justamente 1280 por 720 pixels, no formato 16:9. Agora a gente vai tratar essas fotos aqui, a gente vai organizá-las lá no Final Cut Pro X, pode ser também no Adobe Premiere,
ou qualquer outro programa de edição de imagem que você tenha controle na duração de cada foto, né? A gente vai fazer isso agora e vamos ver o time-lapse funcionando. Bom, uma vez que as fotos tenham sido exportadas lá pelo Lightroom, é hora de montar a sequência do vídeo, né? Aqui no Final Cut. É bem simples fazer isso. Vamos abrir o Apple Final Cut Pro X. Legal. Eu também não vou entrar em detalhes aqui do Final Cut. Vamos só criar o que precisa. Nessa área aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um novo evento. E vou dar um nome para ele de Time-Lapse. Clicar em OK. Pronto, já está criado. Na sequência é só clicar no botão de importar mídia. Venho aqui na pasta Desktop. Seleciono aquela pastinha lá, Time-Lapse Exported. E clico em importar selecionados. Aqui ele pergunta para qual evento vai ser importado. Vou dizer que é para o time-lapse mesmo. Não vou marcar mais nada aqui. Clico em importar. As fotos estão vindo para dentro do projeto. Já vieram para cá. Agora a gente clica em New Project para criar, na verdade, uma nova timeline. Vamos dar o nome de time-lapse também. Note que ele já detectou aqui a resolução dessas fotos, né? 720p HD. Não vou mexer em nada também, vou clicar em OK. A timeline já está habilitada. Então clico em qualquer uma das fotos aqui, venho em Edit, Command A para selecionar tudo e simplesmente arrasto para essa timeline. Legal. Só que essas fotos aqui, por padrão, elas vêm com a duração de 10 segundos. E não é isso que a gente quer. A gente quer que cada uma tenha um frame apenas. Isso é bem fácil de resolver. A gente vem aqui no menu Modify, Change Duration, para mudar a duração. Nessa telinha do meio aqui, a gente percebe que temos aqui hora, minuto, segundo e frame, né, aqui mostra a duração do que estiver selecionado. É só teclar o número 1 para dar a duração de um frame para cada foto. Teclar Enter. Pronto, já pode ver que a timeline aqui, as fotos se acomodaram bastante, porque a duração delas foi de 10 segundos para um frame cada uma. Vou clicar nessa lupa aqui só para dar um zoom, vou jogá-la para cá e praticamente já está pronto. Pode ver que cada foto dura um frame. E na hora que eu clicar em play, o que acontece? Certinho. Tirando o problema aqui que eu esqueci de desligar o autofoco, né? Deveria ter focalizado algum plano e ter desligado o autofoco. Ela ficou, a cada foto que eu fazia, ela tentava buscar o foco automático e saiu de foco algumas vezes. Aliado ao fato de eu não ter um disparador a câmera mexeu um pouco, mas tudo bem. Foi o primeiro time-lapse que eu fiz, foi mais para ver como que funciona a ideia. Uma última coisa aqui, note se eu clicar nesse botão para voltar ao início do filme, ele não vai voltar para o início do filme, ele vai voltar foto por foto, né? Porque ele não tá, eu não transformei isso no filme ainda. E se eu quisesse também aplicar, visualizar algum efeito aqui, ó, que o Final Cut tem, ele vai aplicar só na foto que está selecionada. Isso resolve fácil. A gente vem aqui em File, New, Compound Clip. Só dá OK. Agora sim, ele virou uma trilha de vídeo. Eu posso clicar aqui nesse navegador para ir ao final ou voltar ao início. Agora sim ele entende como se fosse uma trilha de vídeo só. O que inclusive também a gente pode até passar a seta do mouse aqui para ver, para visualizar como ficaria algum desses efeitos que o Final Cut tem. Não é o caso, eu vou deixar ele normal mesmo, sem efeito nenhum. Agora eu vou exportar isso aqui. Para exportar é muito simples. Eu clico nessa trilha, venho nesse botão da direita aqui, vou clicar em Master File. Clico nessa guia Settings, verifico se está tudo em ordem, a resolução está tudo bem. Clico em Next, vou salvar no desktop, deixar com o nome Timelapse e vou clicar em salvar.
Pronto, já está salvo. Vou fechar aqui o Final Cut. Fechar essa mensagem. Vou dar o play aqui pelo QuickTime. É isso aí, da mesma forma que eu fiz esse pequeno vídeo aqui de alguns minutos, né, que alguns minutos se resumiram em 4 segundos, você pode usar essa técnica para fazer um período de 12 horas, 24 horas, o que quiser. É, amanhecer, anoitecer, aí você faz uma foto a cada 10 minutos, 20 minutos, meia hora, aí fica a seu critério, a sua imaginação. É isso aí, espero que tenham gostado e numa próxima oportunidade a gente providencia mais alguma dica. Obrigado.